Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be in the presence. Oh, Spirit, lead us. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon wherever you would call us. Take me deeper than my feet. Yes, God. Come on, sing it out. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, meus irmãos, juntos, né? Mesmo que de forma online, né, pela internet, estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos começar este culto, este momento devocional, né? Abrindo nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 113. Pega aí a tua Bíblia. Vamos fazer juntos essa leitura em honra ao nosso Deus. Salmo de número 113 nos diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos convoca, meus irmãos, a neste dia estarmos louvando a Deus por todas as suas bênçãos, por quem Ele é e por tudo o que Ele faz por cada um de nós. Mesmo com esse decreto, meus irmãos, que nos impede de estarmos no templo, não é verdade? Mas esse decreto, ele não nos impede de nós abrirmos as nossas bocas e louvarmos ao nosso Deus, que é merecedor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Por isso faz isso, meu irmão, minha irmã, faz isso neste momento. Feche os teus olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Pai eterno, Senhor das nossas vidas, obrigado, meu Deus, por tudo, meu Deus. Obrigado por todos os benefícios que Tu tem feito com cada um de nós, meu Pai. Queremos Te pedir neste momento, meu Deus, que a nossa casa, meu Deus, onde cada um dos irmãos se encontra, possa ser neste momento um local, meu Deus, um lugar de louvor e adoração. Que neste momento, meu Deus, essa casa, meu Deus, possa ser uma igreja, meu Deus, e que nós possamos, meu Pai, juntos Te louvar, Te adorar, Te bendizer na beleza da Tua santidade, meu Deus. Recebe o louvor, meu Deus, recebe a adoração do Teu povo. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, meus irmãos. Vamos louvar esse Deus que é digno,
que é merecedor de todo louvor, de toda adoração, com hino, meus irmãos, que a sua estrofe diz justamente isso: cantai. O seu refrão, né, quero dizer, ele diz: cantai, orai, santificai o corpo, de vestes brancas o adornai. Vamos louvar todos juntos. Sei que é preciso renovar a esperança do amanhã. Sei que é preciso renovar a esperança da manhã, que nascerá com Cristo além. Sei, já é hora de saber mais santidade Deus quer ver, enquanto aquele dia vem, enquanto o dia vem. Por isso todos juntos, cantai, cantai, orai, santificai o corpo, com vestes brancas o adornar. Sabei, lembrai, eis que o noivo voltará, que bom é preparado estar. Oh, aleluia. Sei que já é hora de buscar. Sei que já é hora de buscar todo poder que Deus nos dá para resistir à tentação. Eu sei que o inimigo alerta está, mas ao crente não destruirá, que vive sempre em oração. Que vive em oração, que vive em oração. Por isso cantai, orai, cantai, orai, santificai o corpo, com vestes brancas o adornar. Sabei, lembrai, eis que o noivo voltará, que bom é preparado estar. Oh, aleluia. A última estrofe, meus irmãos. Sei que já é hora de dizer que o mundo não pode exercer sua influência sobre nós. Eu sei que ao invés de permitir, que Ele nos possa atrair, o transformemos todos nós, o transformemos nós. Só a igreja, cantai e orai, cantai, orai, santificai o corpo, com vestes brancas o adornar. Sabei, lembrai, eis que o noivo voltará, que bom é preparado estar. Oh, aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos. Esse texto diz que nós precisamos estar o quê, meus irmãos? Preparados. Nós não sabemos, meus irmãos, o dia nem a hora em que o nosso Salvador virá. O que nós sabemos é que Ele virá. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, vamos continuar nesse mesmo espírito de louvor, de adoração, bendizendo e exaltando o nome do nosso Deus. Em seguida, nós vamos estar meditando em Sua palavra. Mas antes, vamos continuar, meus irmãos,
desfrutando deste momento na presença do Senhor. Vamos declarar ao Senhor, ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Você pode dizer isso ao Senhor? A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Todos juntos eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és. Ergue as suas mãos ao Senhor e declara: celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Feche teus olhos, declara ao Senhor a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a honra, a glória, a força e o
seja o doce nome de Jesus. Ele é digno, Ele é merecedor de toda exaltação, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém, meus irmãos? Neste momento, vamos estar meditando na palavra de Deus, naquilo que o Senhor, Ele quer falar conosco no dia de hoje, amém? Essa semana nós tivemos a triste notícia, não é verdade, do falecimento da nossa querida irmã Lusitânia, né? Nós estivemos ali naquele momento de culto fúnebre, não é verdade? E os testemunhos foram muitos da sua fé, da sua mansidão, de que ela de fato era uma verdadeira serva do Senhor. E ela deixou para nós o seu legado, a sua história, o seu exemplo de fé. Amém, meus irmãos? E pensando, meus irmãos, pensando justamente neste acontecimento que nos ocorreu nessa semana, eu quero estar com os irmãos meditando neste momento acerca de algo que nós falamos ali no seu velório, ali no seu culto fúnebre. Nós queremos estar falando acerca da ressurreição dos mortos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 20 de sua carta. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 20. A partir do verso de número 27. Vou aguardar um momento enquanto você encontra. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 20, do verso 27 ao 38, que nos diz assim: chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então, lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando clama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mais uma vez fechar nossos olhos, pedir a graça de Deus sobre nós nesse momento. Pai, nós queremos te pedir, meu Deus, a tua graça, meu Deus, sobre nós, meu Deus, neste momento, meu Pai. Queremos te pedir, meu Deus, que a luz da tua palavra, meu Deus, possa brilhar em nossas mentes e em nossos corações, meu Deus. Vem, meu Deus, nos trazendo entendimento na tua palavra. Fala conosco, meu Deus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por muitas vezes, Jesus ele se encontrava
em debates com os seus opositores, que eram muitos. Nesse capítulo 20 de Lucas, ele vai nos falar que Jesus está vindo desde o verso 1 do capítulo 20. Os irmãos vão perceber que Jesus está em debates com pessoas que se opunham a ele, que se opunham à sua autoridade, que se opunham aos seus ensinos, né? Nós vemos pessoas perguntando acerca com que autoridade Jesus fazia o que ele fazia, né? Vamos ver questões acerca do tributo neste capítulo, né? E finalmente, meus irmãos, a partir do verso 27, chegam os saduceus. Parece que Jesus ele não tinha descanso, né? Quando ele vencia um debate com um grupo, chegava outro com outra questão. E assim foi nesse dia. Quando Jesus responde acerca da questão do tributo, né? Aquela palavra tão conhecida de nós, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós olharmos para o texto, nós vamos ver que aquelas pessoas fizeram aquela pergunta com o intuito de pegar Jesus em alguma palavra para poder acusá-lo. E Jesus ele responde justamente com uma resposta, né? Com uma palavra que eles ficam sem saber mais o que dizer. E quando aquele grupo se vê vencido, né, naquele debate, se vê derrotado por Jesus, os saduceus, eles entram na conversa a partir do verso 27. E o texto vai dizer, meus irmãos, justamente quem eram os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso daquela época, assim como os fariseus. Existiam os fariseus, existiam os herodianos e existiam também os saduceus. Então os saduceus eram um grupo religioso judeu daquela época, mas que não acreditava na ressurreição. Os saduceus, eles não criam em anjos, eles não criam em espírito, e eles também não acreditavam na ressurreição. É justamente o que o verso 27 vai dizer. Diz assim: chegando algum dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Então esse grupo religioso chegou para Jesus a fim de pegar Jesus em alguma palavra, querer colocar Jesus em contradição, e é justamente o que esse grupo ele vai tentar. E eles vão formular aqui uma pergunta que, ao entender deles, era insuperável. Eles vão formular aqui uma pergunta que eles imaginam que Jesus vai se enrolar, que Jesus não vai conseguir responder. E eles citam justamente Moisés. É interessante que uma segunda característica, meus irmãos, importante dos saduceus para este texto, é que os saduceus acreditavam que os escritos de Moisés eram mais importantes do que os demais escritos do Antigo Testamento. Nós sabemos que não é assim, meus irmãos. Nós sabemos que toda escritura, ela tem a mesma importância, porque toda escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Não tem isso de um livro mais importante que o outro. Mas os saduceus acreditavam assim. Eles pensavam, eles supervalorizavam os escritos de Moisés, ou seja, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles supervalorizavam esses textos em detrimento dos demais profetas. E é por isso que eles usam algo que Moisés escreveu, que é justamente a lei do levirato. O que é a lei do levirato? A lei do levirato, meus irmãos, ordenava que se uma pessoa, se um homem morresse sem deixar filhos, né, sem deixar descendência, o irmão desse homem, ele tinha a obrigação, ele era obrigado por lei a se casar com a viúva, ou seja, com a sua cunhada, e o primeiro filho que eles tivessem seria como se fosse do irmão morto. Por quê? Para que o nome daquele irmão que morreu não fosse apagado da descendência de Israel. Então eles vão formular uma pergunta tendo base justamente nessa lei.
E a pergunta dos saduceus é muito capciosa. Eles dizem, olha, um certo homem casou-se com uma mulher, morreu e não deixou filhos. Então o que é que se entende? O irmão dele assume a viúva. Só que esse homem que assumiu a viúva também morreu e não deixou filhos. E assim foi com 7 irmãos. Ou seja, um casava, morria. O irmão assumia, morria. O outro irmão assumia, morria. Isso por 7 vezes. É a viúva negra, né, meu irmão? Então eles fazem essa pergunta mirabolante e ao final eles perguntam, olha Jesus, no dia da ressurreição, lembre-se, eles não criam, eles estão sendo maliciosos. Então eles perguntam, olha Jesus, na ressurreição dos mortos, na era vindoura, essa mulher, ela vai ser esposa de quem? Porque os 7 a desposaram. E Jesus olha para aquilo, eu imagino os saduceus, meus irmãos, pensando, agora nós pegamos Jesus, agora nós conseguimos. Jesus olha para aquilo, eu imagino Jesus só olhando assim, nada disso. E Jesus ele responde que na ressurreição dos mortos, nem se casa, nem se dá em casamento. Mas serão todos como os anjos no céu, que não se casam, nem se dão em casamento. Jesus responde a pergunta capciosa dele e vai além. Jesus responde justamente o que estava por trás desta pergunta capciosa, que era justamente a questão da ressurreição. E Jesus ele diz no verso de número 37, ele diz, e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Veja, você percebeu? Jesus usou justamente quem? Moisés. Aquele a quem os saduceus acreditavam ser o profeta mais importante. Jesus diz, olha, o Moisés que vocês dizem que é mais importante, ele mesmo ensinava acerca da ressurreição. E onde está isso? Talvez eles poderiam perguntar na mente, né? Onde está isso? Jesus diz, olha ali, ó, na passagem da sarça ardente. Os irmãos lembram, né? Que quando Moisés, ele é chamado pelo Senhor Deus para ser o escolhido, né? O profeta que iria libertar o povo do Egito. O texto diz que Moisés está no pasto, pastoreando algumas ovelhas do seu sogro, né? E de repente ele vê uma sarça pegando fogo e aquela sarça não se consumia. Está lá no livro de Êxodo. E Jesus ele vai dizer, é justamente aí, porque como é que Moisés denomina Deus Jeová? Ele diz que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Talvez os saduceus pensaram, sim, mas o que isso tem a ver com a ressurreição? Jesus então conclui no verso 38, ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque para ele todos vivem. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Jesus ele vai ensinar, meus irmãos, que Deus, ele não é o Deus dos mortos. Ou seja, para Deus, todos estão vivos. Como assim, Rafael? Veja, entenda, não somente aqueles que morrem já estão com Deus, já estão com Ele na glória, mas o que Jesus ele quer nos ensinar é que a ressurreição dos mortos, ela é tão certa que Deus toma os mortos como se fossem já vivos. Jesus ele está dizendo, a ressurreição dos mortos, ela é tão garantida, ela é tão certa que ela não vai falhar, que Deus trata aqueles que morreram como se eles já estivessem vivos.
Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava dizendo àquele grupo de religiosos: olha, a ressurreição é certa. Vocês acreditam que a ressurreição não existe, mas a ressurreição, ela virá. Louvado seja o nome do Senhor. E por que nós estamos falando sobre ressurreição no dia de hoje? Porque, meus irmãos, essa é uma das doutrinas centrais do cristianismo. Veja o que Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso de número 10. Paulo, ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Percebe, irmãos, como essa doutrina ela é central? É como se fosse uma corrente, como se fosse uma fileira de dominó, que se você derruba a primeira pedra, em consequência vai derrubando as outras pedras. E Paulo, ele vai explicar justamente isso. Ele diz: olha, se não há ressurreição, se a ressurreição ela não existe, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ele vai dizer que a nossa fé ela é vã. Ele vai dizer que a nossa fé é vã. E se Cristo não ressuscitou, ele vai dizer: vós continuais ainda em vossos mortos, em vossos pecados. Então perceba, meus irmãos, que a doutrina da ressurreição, ela é essencial para nós. Ela é central à nossa fé. Nós precisamos crer que os mortos ressuscitam. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. E durante, meus irmãos, todo esse capítulo, Paulo, ele vai explicar, os irmãos posteriormente podem ler com calma, todo esse capítulo 15, 1 Coríntios, mas alguém pode perguntar: como será isso? Vamos pular para o verso de número 50. Depois os irmãos leem com calma todo esse capítulo 15. Mas vamos para o verso 50, Paulo diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Paulo ele vai explicar, meus irmãos, que essa ressurreição não é a mesma ressurreição a qual Cristo operava. Cristo ele operava uma ressurreição que a pessoa voltaria a morrer. Mas Paulo agora ele está falando acerca da ressurreição final. Paulo ele está dizendo que nós vamos ressuscitar num corpo glorioso, num corpo de glória, num corpo incorruptível. Em que momento será esse, Rafael? O texto diz no verso de número 52, que quando a trombeta soar, ou seja, na volta de Cristo, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão. Louvado seja o nome do Senhor. Então pense, meus irmãos, em todas as pessoas que morreram em Cristo. O texto ele está afirmando que quando a trombeta tocar, meu irmão, quando a trombeta tocar anunciando a volta de Cristo, todos aqueles que morreram crendo, desde Adão, vai ser muita gente, viu? Desde Adão até aqueles que estarão presentes naqueles dias, eles hão de ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Eles hão de ressuscitar num corpo glorioso para nunca mais morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Nos encaminhando, meus irmãos, para o fim dessa breve reflexão. E o que isso, Rafael, o que isso tem a ver comigo hoje? Tem tudo a ver, meus irmãos. Tem tudo a ver. Desde que isso é a base da sua fé, mas principalmente, meus irmãos, eu quero trazer aqui que isto, ou seja, a ressurreição, ela é a nossa esperança. Vou repetir, a ressurreição dos mortos é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meus irmãos, que o crente, ele não tem, ou pelo menos ele não deve ter medo da morte. Por quê? Porque ele há de ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não ficará lá no sepulcro abandonado, ele não ficará lá morto, mas ele há de ressuscitar, e essa deve ser a nossa esperança. Nós precisamos viver, meus irmãos, na perspectiva da volta de Cristo. Nós precisamos viver na perspectiva de que se nós morrermos, nós haveremos de ressuscitar. Por isso nada temeremos, meus irmãos. Não temamos este momento que estamos vivendo. Não temamos essa doença. Porque mesmo, repito, meus irmãos, quantas vezes forem necessárias, mesmo que nós venhamos a morrer, nós não ficaremos no sepulcro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não somente isso deve ser a nossa esperança, mas isso também deve ser o nosso consolo. Como assim, Rafael? Com aqueles que morreram. Eu falei no começo desse culto, né? Dessa devocional, que essa semana nós tivemos a triste notícia da perda da nossa irmã Lusitânia. Mas, meus irmãos, e agora? A irmã faleceu, foi para a glória. A nossa resposta é: calma, calma. A nossa irmã também, ela haverá de ressuscitar. Como estava falando para os irmãos ali, aquele momento não é um momento de adeus, é um momento de até breve. É um até logo, porque a nossa irmã, ela há de ressuscitar. E Paulo ele vai ensinar que nós devemos consolar uns aos outros com esta verdade. Abramos nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do verso de número 13, Paulo está trazendo este mesmo ensino, só que de forma mais resumida, acerca da ressurreição.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 13 em diante, ele vai dizer assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui é os que morreram, né? Aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora olha o verso de número 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém triste, meu irmão? Tem alguém triste pelo falecimento da nossa irmã Lusitânia ou de outra pessoa? Talvez você ainda esteja aí triste por um parente que há muitos anos morreu. Eu quero te dizer, meus irmãos, neste momento, consolai-vos. Consolai-vos com estas palavras. Você está vendo alguém triste e por causa disso, console essa pessoa com essa palavra. Olha, nós veremos o nosso irmão, nós veremos a nossa irmã mais uma vez, só que essa mais uma vez agora ela será para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele disse, para que onde eu esteja, vós também estejais para sempre, meus irmãos. Por fim, meus irmãos, a ressurreição não somente é a base da nossa fé, não somente é a nossa esperança, né? A nossa expectativa, também é o nosso consolo, mas por último, a ressurreição dos mortos deve ser um aviso para aqueles que ainda não têm Cristo. Como assim? Se tem alguém que nos ouve, que ouve essa mensagem e ainda não entregou a sua vida a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, eu quero te dizer, olha, só pode ter essa esperança aqueles que morrem no Senhor, aqueles que morrem com Cristo. Aqueles que morrem com Cristo, eles têm a esperança de que quando Cristo voltar, Ele os ressuscitará pelo poder da sua palavra. Por isso, meus irmãos, é interessante que Salomão, lá no livro de Eclesiastes, ele vai falar que é melhor estar na casa que há luto. Como assim, Rafael? Que coisa triste, que coisa horrível de se dizer. Não. Salomão, ele diz, é melhor estar na casa que há luto do que na casa que há festa. Por quê? Porque na casa onde há luto, os vivos, eles meditam, eles pensam no fim de todas as pessoas, no fim das coisas. Por isso eu te digo que esse momento, que essa palavra possa ser um momento de reflexão, um momento para lembrar da morte, mas também da ressurreição. Lembrar que todos nós um dia haveremos de morrer se Cristo não voltar, mas também haveremos de ressuscitar. E só ressuscitarão num corpo glorioso aqueles que dormirem no Senhor, aqueles que falecerem, né? Aqueles que morrerem com a sua convicção arraigada em Cristo e na cruz do Calvário. Por isso, se você, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, você que
que está ouvindo essa mensagem, se você ainda não entregou a tua vida, enquanto há vida, ainda há tempo. A grande questão é que nós não sabemos até quando nós teremos vida, não é verdade? A nossa irmã Lusitânia, de repente, foi tirada do meio de nós, de forma inesperada, de forma abrupta. Eu particularmente, eu pensava que a irmã daqui a alguns dias teria alta, quando foi de repente na terça, a irmã teve uma parada cardíaca. Nós não sabemos o dia nem a hora da nossa morte. Por isso, como nós cantamos, nós precisamos estar preparados. E o que é que significa estar preparado? É estar com Cristo. Por isso, se você quer ter essa esperança, procura uma igreja evangélica. Se teu parente, se tem alguém crente aí contigo, aí ao teu lado, faz essa confissão aí com ele e diz, e nos procura na próxima terça-feira. Nós estaremos ali na igreja do Maracanã, Alto Maracanã, né? Na rua Dorândia, número 68. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que essa palavra possa ficar guardada em nossas mentes e corações. Vamos orar, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Pai Celeste, Senhor das nossas vidas, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, meu Deus, te louvando, te adorando, mas também, meu Deus, aprendendo um pouco mais da tua palavra, sendo por ela edificados, sendo por ela consolados, meu Deus, sendo por ela direcionados, meu Pai. Que a tua palavra, meu Deus, ela possa frutificar em nossas vidas, na vida de todo aquele que pode ouvir essa mensagem, meu Deus. Que o teu Espírito, meu Deus, possa estar trazendo, meu Deus, transformação, salvação, consolo neste momento, meu Deus. Oh, meu Deus, nós queremos te pedir neste momento pela família, meu Deus, da nossa irmã Lusitânia, meu Deus. Queremos te pedir pela Thalita, pelo Daniel, meu Pai, os seus filhos. Queremos te pedir pela sua irmã, pelos seus familiares. Meu Deus, que o teu Espírito possa ser o consolo, meu Deus, para estas vidas, meu Deus. Que possa ser o consolo de saber que a nossa irmã está neste momento em glória. Louvado seja o nome do Senhor, descansando desta vida, meu Deus. Abençoa a tua igreja no Alto Maracanã, meu Deus. Abençoa cada um dos irmãos que nos ouvem, meu Deus, que cultuam conosco neste momento. Ser conosco, meu Deus. Abençoa-nos, Deus. Livra-nos desta doença. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, meus irmãos. Que você possa ter um dia abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.